Você está ouvindo o Almanac. 104. Oferecimento Farmácia São João, em Goiuerê, na José Bonifácio 590. Bate-papo no Almanac. Ao vivo, voltamos para a programação ao vivo para conversar com você, ouvinte. Estamos aí na Semana do Meio Ambiente. Na verdade, comemorado oficialmente no dia 5, sexta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas hoje foi a abertura oficial do município para trabalhar essa data, para fazer essa conscientização. E hoje eu estou recebendo aqui a secretária de Meio Ambiente, que é a Dolores Santana. Estou recebendo a diretora de Meio Ambiente, que é a Natália Rezende. E também o diretor de Agricultura, que é o Bruno Necésio. Para a gente trazer esse tema, para a gente falar um pouquinho da nossa realidade, do nosso município, porque esse ano vocês vão trabalhar o tema Clima Transformação. Clima em transformação. Nossa ação faz a diferença. Vamos tentar entender como que isso conecta com a nossa realidade. Boa tarde, Dolores, tudo bem? Boa tarde, Jéssica, boa tarde aos ouvintes. Primeiramente, agradecer a oportunidade, que a gente possa trazer um assunto tão delicado e tão relevante para o nosso dia a dia. É um tema vigente, latente, a gente está sofrendo as consequências climáticas, de decisões do passado e até mesmo do dia a dia. A questão climática, ela influi diretamente na questão agropecuária, na questão de tudo, e toda a nossa gestão de resíduos, a nossa questão ambiental, ela traz diretamente as consequências. Não tem como a gente ter decisões e ações erradas e a gente obter resultados positivos. Então, o nosso objetivo nesse mês, um mês dedicado à conscientização ambiental, é justamente que as pessoas entendam, que todos somos atuantes, participantes e as consequências virão para todos. Então, se nós fizermos gestão adequada de resíduos, se a gente fizer um manejo, um cuidado com o solo, nós teremos uma vida útil muito melhor, tanto nós como pessoas, como toda a estrutura, a nível mundial que a gente enfrenta. Então, o objetivo é que todos entendam o quão importantes são em todas as suas ações. Toda a sua atitude, mesmo que pequena. Às vezes fala assim, só estou separando o meu lixo. Mas você já está fazendo uma boa ação para o meio ambiente. Exatamente. Nunca é só teu, Eu sempre digo, quando a gente vai para eventos, que nós, enquanto moradores, habitantes, a gente produz o lixo e coloca ou na sua árvore ou no seu latão, enfim. E ali inicia todo um processo. Onde vai parar aquele material? Daquele material que você colocou, o que poderia ser reaproveitado? O que significa reaproveitar? Quanto você, enquanto pessoa consciente do que está fazendo, você proporcionou uma melhor qualidade de trabalho, maior dignidade para um coletor, para uma esteira de processamento de uma cooperativa de recicláveis, de processamento de recicláveis. Então, na realidade, o que as pessoas julgam como uma ação muito pequena, que é o simples fato de direcionar corretamente os seus resíduos, é uma atitude, a melhor atitude que a pessoa pode ter. Ela está ocasionando uma dignidade maior, ela está promovendo saúde. As pessoas, quando elas entenderem que o simples fato de lavar a sua caixinha, a sua latinha, colocar devidamente adequado, embalado, para que o processamento seja feito e aquele material seja reutilizado, a gente está dando vida a algo que é considerado como lixo. A expressão lixo é muito pesada, porque o que para alguns é algo que não serve para nada, é a fonte de renda, é a condição que outras pessoas têm de se manter. Então, que as pessoas entendam o quão importante é o simples fato de entender o que efetivamente chegou ao fim da sua vida, que vai para um destino, para um aterro sanitário, que é a última estação, ou o que é um material que pode se converter em renda, que pode converter em um material processado, que pode ser uma questão até mesmo cultural, uma questão artística. Tudo tem valor. Então, não pensem que o fato de separar seu lixinho é algo simples, é algo muito importante, muito importante. E é curioso que eu estava vendo um vídeo esses dias que existem culturas como o Japão, outros países, que não há lixeira, que não há lugar para você descartar. A pessoa tem que andar com esse lixinho dentro da bolsa. A gente não tem noção de quanto lixo a gente produz, durante o dia. É uma bala, é um chiclete, é a caixinha de creme de leite que você usou no dia. Quanto a gente produz de lixo todos os dias e a gente não se preocupa para onde vai esse lixo. E você sabia que essa quantidade ela vem aumentando conforme os anos vão se passando, Inclusive foi falado isso na palestra que o técnico do IAT deu hoje de manhã, no nosso evento,
que há alguns anos atrás, essa perspectiva era de aproximadamente 700 gramas por dia por pessoa, o que já é bastante coisa. Mas que hoje em dia, esse número já está atualizado para mais de 1 quilo, 1,5 kg por pessoa por dia. Então, você multiplica isso por quantos habitantes tem Goiuerê, que é uma cidade pequena em porte, né, de população, mas isso se torna algo muito expressivo. Então, a gente não... Exatamente isso que você falou, a gente não tem a noção do quanto a gente gera de lixo, de resíduo, que é o que a gente costuma utilizar, Resíduo, né? vamos tirar essa palavra Resíduo, lixo. muito exatamente. Muito pesado. E desse 1,5 kg que seja, boa parte pode ser reciclado. Então, não precisa ir tudo aquilo ali para o aterro. Boa parte pode ir para essa cooperativa de reciclagem para se tornar um material novamente, né, para ele voltar para o início da cadeia e gerar renda. Sim. Hoje a gente Ele tem se transforma 17 em outra famílias. coisa. Isso, exatamente. E hoje a gente tem 17 famílias que Trabalham diretamente e que dependem totalmente dessa renda, dessa fonte de renda da reciclagem. E a maioria desses resíduos do seu dia a dia é fonte de renda para essas famílias. Tudo Isso. se recicla. Tudo, quase tudo, né? Quase tudo. Mas, A grande maioria, sim. Plástico, metal, papel. Alguns tipos de plásticos a gente não consegue fazer, não existe tecnologia viável para reciclagem ainda, né? Mas, assim, eu costumo dizer, quando tiver na dúvida, é melhor colocar no reciclável, limpinho, né? E caso não for, né, algo que eles consigam reaproveitar lá, daí é encaminhado para o aterro. É melhor do que ficar na dúvida e mandar direto no lixo orgânico, que lá não tem ninguém para fazer triagem, né? E mais da metade do que vai para o aterro hoje é resíduo que pode ser reciclado. Sabe o que é de curiosidade minha? Porque a gente sabe que em casa tem aquele potinho que pode ser reciclado. Mas e na agricultura? Há meios também de se reciclar na agricultura? Vamos conversar agora com o Bruno Essésio, que é diretor de agricultura do nosso município. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Existem meios, sim, tanto no orgânico como no reciclável. Hoje, no período da manhã, a gente teve a palestra com o Max e durante a palestra foi citado lá que a professora do Colégio Premem 2, técnico agronegócio, faz hortas com garrafa PET, né? Já dá para unir o orgânico com uma cobertura para essa horta. Então, buscar informações, sabe? Que a gente vive num ecossistema tão direto, a gente não para pensar em certas coisas, mas se a gente parar um pouquinho, pesquisar, a gente consegue reduzir muito esse acúmulo de reciclável, de orgânico que sai da nossa casa, né? Ele pode ficar dentro, não todo, mas para ser algo bom, né? Sim. Também muitas pessoas misturam esses resíduos. O orgânico, ele tem um destino, o reciclável tem outro, e às vezes acaba que vai no aterro uma sacola com resíduo misturado. Isso também encurta a vida útil dessa vala, né? E é igual eu falei, tem como, né? Hoje a gente tem livre acesso à informação aí com a internet, lá na secretaria. Se quiser também desenvolver algo, né? A gente está lá. Você que tem projetos, tem ideias, vontade, pode se juntar ao município. A gente está lá à disposição, né? A gente tem muita demanda mesmo lá. A gente reconhece também que precisa fazer mais ações, né? Mais políticas públicas. E é pensar junto com a comunidade. Envolver as pessoas. Só para complementar a fala do Bruno, né? Uma outra ação que pode ser feita na agricultura, que é até benéfico, é a compostagem, que é algo um pouco mais recente do que a reciclagem, mas ela é basicamente a reciclagem de resíduos orgânicos. Então, por exemplo, restos de alimentos antes do cozimento, né? Casca de ovo, casca de alimento, banana. Isso. Então, tudo isso você pode fazer uma compostagem, que é uma... Vira uma matéria orgânica para o solo. Isso, a biodegradação, né, desse material, e ele vai se tornar uma matéria orgânica que pode ser utilizado como adubo para horta, para
para você ter noção, e complementando as falas, a gente tem o Colégio Ladislau Sikorski, que é da rede municipal, eles têm um projeto lá de uma composteira, né? Eu acredito que você até já recebeu eles aqui explicando, eles têm uma cooperativa Mirim. E qual é a ideia? Tudo que é possível entrar nessa composteira, né? Todo esse material orgânico antes do cozimento, com todos os passos que precisam ser respeitados, eles vão para uma estrutura que passa por um processo de compostagem. Essa compostagem ela é reutilizada, óbvio, né? E ela vai para o plantio de futuras culturas. Então, eles têm até a utilização deles mostrando. Então, eles plantam e as crianças fazem esse acompanhamento para ver o resultado daquilo que elas educadamente separaram e deram a destinação correta. Como que resulta essa compostagem e como essa compostagem atua como fertilizante no novo plantio. E eles fazem todo esse trabalho. Então, assim, a gente tem hoje escolas que já desenvolvem isso, o Prêmio 2 está adotando, né? A gente teve a Denise hoje de manhã na palestra, justamente porque a gente precisa que essas crianças jovens, eles entendam esse ciclo. Esse processo. Não pode interromper. Porque quando a gente interrompe, a gente, como o próprio disse, a gente ou reduz essa vida útil desse elemento, desse item, ou a gente finaliza. Porque você imagina que tudo que você tem dúvida, como a própria Natália disse, é difícil a gente dizer, olha, como que isso é feito o processo de reciclagem, o que é, o que não é. A gente entende que tem pessoas que não vão conseguir dominar isso. Tá na dúvida? Lava, deixa limpinho, manda para esteira ou manda para reciclagem, porque lá eles estão altamente treinados. Eles sabem exatamente o que é reaproveitável ou não. Exatamente. E assim, com essa seleção, com essa continuidade, a gente, né, até eu gosto muito desse projeto da compostagem, porque a gente tem o aterro, que vai os resíduos orgânicos, né, que é o fim ali, acabou. A gente tem o processo da reciclagem, né, tem a cooperativa Recicla Goiorê. E aí a gente tem essas escolas hoje fomentando o processo da compostagem. Que o que é? A compostagem é aquele pedaço de fruta que a criança não comeu, é aquele resto de comida, né, limpo ali, adequado, que vai para isso. Então, é muito importante essa questão cíclica, né? E olha que legal, Jéssica. Nessa escola que a Dolores deu o exemplo, quando eles começaram a implementar mesmo a compostagem, o pessoal do caminhão do lixo que passava lá perguntaram para eles o que estava acontecendo, se tinha dado algum problema, se pararam de produzir o almoço, porque é uma escola integral. Por que eles não estavam gerando lixo mais? Onde estava indo? Para onde que estava indo? E aí os professores explicaram, né, todo um trabalho que estava sendo feito. Todo o trabalho que estava sendo feito. Nessa escola são toneladas de lixo a menos, né, de resíduo a menos que é encaminhado para o aterro por ano. Assim, é muita coisa. Inclusive, é nessa escola que tem... Eu vi um vídeo que está publicado na... Exatamente. Um biogás que é feito. Isso. É um processo também, né? Eu vi o pessoal estourando pipoca, todo animadinho. Isso. Exatamente. Ele veio através de um convênio que a gente teve com a Itaipu. E ele funciona alimentado por matéria orgânica e lá dentro tem ele funciona sem entrar ar nenhum, sabe? Ele é chamado um processo anaeróbio. Então, nesse processo, as bactérias que estão ali dentro, né? Elas produzem esse gás, que ele é conectado diretamente com a cozinha e eles conseguem utilizar esse gás de cozinha. Olha isso, gente. Sustentável. Essa é a visão de futuro que a gente tem que ter, né? Essa é a visão. A gente fala muito sobre reciclagem, sobre essa compostagem, mas quando a gente pensa no meio ambiente, o fato de escolher uma vaga porque tem uma sombra. E agora é um período complicado que muita gente faz aquela poda drástica também, né? Vamos dizer assim, vamos conseguir amarrar outros temas ao meio ambiente para a gente conseguir entender que influencia na sua vida todos os dias. Exato. Quando tá um sol, você procura o quê? Uma sombra. Uma sombra, exatamente. A gente vem tendo essa dificuldade e muitas denúncias. Nós temos recebido muitas denúncias em relação à poda drástica. Até uma questão que eu e a Natália, a gente vem tratando com muito carinho, né? O Bruno. O nosso objetivo é que em algum momento a gente consiga um profissional de peso para vir dar uma palestra, um treinamento para esses podadores, para essas pessoas que estão realizando esse trabalho, para que elas entendam o quão agressivo é uma poda drástica para uma árvore, que pode chegar até a extinção, ela pode morrer. E o principal é que, assim, as pessoas entendem que a árvore sempre vai suportar um corte.
A árvore brota, mas não funciona assim, entendeu? Ela vai brotar, pode ser que ela brote ou não. E ela brotando, em que condições? Ela não vai mais ter a mesma estrutura da copa, ela vai sofrer porque ela tem as perdas, né, nutricionais dela. Pode ser atingida por doenças, né? Deixar ela mais vulnerável a doenças que pode até passar para outras árvores, Exato. né? Então, Você pode acabar tendo uma espécie comprometida em função dessa má conduta, desse mau comportamento, vamos assim dizer. Porque, assim, a gente... se você for pedir uma explicação, o porquê da poda drástica, não existe. Uhum. Porque por que você está podando uma árvore? Você está matando. Você está matando, não tem outra comparação. Porque se você faz uma poda adequada, no período adequado, essa árvore vai te oferecer a sombra no período correto. No momento que ela tiver que ter um pouco mais de claridade, ela vai te proporcionar isso e ela vai ter um crescimento controlado. Então, as pessoas precisam entender que uma poda drástica é algo que traz um retorno muito negativo, né? Até mesmo, a Natália citando a questão das doenças, a gente tem aí... medos, e a gente tem árvores nativas que têm uma proteção e a gente tem árvores, espécies invasoras. Então, você não tem um controle sobre o que pode acontecer. Então, é melhor a gente evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de sofrimento, né, para o meio ambiente. E fica aí, então, um alerta, conscientização, para que quando você peça para esse profissional, entenda que você pode estar colocando a sua árvore, às vezes, matando ela. Exato. Em algum momento, e é obrigatório, Dolores, ter uma árvore. Toda calçada tem que ter uma árvore. A gente tem até um plano de arborização, que é um projeto que existe há algum tempo, né? Já passou por alguns estágios. E qual a ideia de plano de arborização? É entender o que nós temos hoje em dia, quais espécies temos, quais estão aptas e quais devem ser removidas, seja porque a árvore está doente, seja porque é uma espécie invasora e o objetivo é que a gente deixe espécies nativas. Mas a ideia é que a gente consiga deixar uma cidade verde, uma cidade arborizada, porque a arborização, o verde, ele só traz positivo para a gente. Você pega uma região, a gente tem um controle de temperatura muito mais adequado, né? Agora nesse verãozão, todo mundo quer uma sombra, né? E assim, mas você coloca uma árvore isolado, ela vai te trazer um efeito. Se você coloca um projeto todo em funcionamento, com espécies apropriadas para a região, o resultado é muito positivo. Então, assim, a obrigatoriedade eu acho que a gente entende muito mais como algo muito mais benéfico do que uma imposição. Você tem que ir lá plantar a sua árvore? Não. Que árvore você quer plantar? Né? Que espécie é apropriada? Porque você só tem benefícios. E existe um viveiro. O município tem um viveiro no qual, quando você quiser plantar uma árvore, seja na sua casa, uma propriedade que você tenha, é possível. De forma 100% gratuita. 100%. A gente tem o nosso viveiro de mudas, né? Que está no Parque Ecológico, Danilo de Moura. A gente tem lá, né? Até agradecer a equipe do viveiro, né? O Messias que está ali à frente dessa produção de mudas. Eles estão começando um projeto que é a produção de mudas medicinais. A gente tem alguns projetos aí pela frente. E quando a gente tem algumas épocas, essa, por exemplo, é uma época que a gente tem muita procura de mudas. A gente também tem uma parceria com o viveiro do IAT ali de Engenheiro Beltrão. Então, né, a Natália sempre faz essa parte. Ela solicita as espécies que são aptas aqui para nossa região, para que a gente possa atender a população. Porque a gente tem, o viveiro, ele atende a nossa necessidade, atende escola, atende a população no geral. A única coisa, precisa passar por lá, ver quais mudas tem disponíveis, né? A gente não limita, não é que não limita, a gente dá em função do que a gente tem disponível e também da sua propriedade, né? Do espaço que você tem para plantar. Mas atende toda a população. E até mesmo essa questão da poda drástica que você falou, né? Por exemplo, a pessoa precisa, por conta de aquela árvore, ela não tá adequada para aquela calçada que seja, ou está oferecendo algum risco para casa. N motivos. A pessoa pode procurar, o cidadão pode procurar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A gente vai indicar para ele. Se essa árvore tiver uma indicação e um motivo conforme a nossa lei determina, ele pode fazer a supressão dessa árvore. E aí tem que fazer um novo plantio, lógico. Se a pessoa fizer a supressão, ele vem como uma condicionante da autorização da supressão, que ele tem que fazer o plantio em até 30 dias após esse corte. E essa pessoa pode estar procurando o viveiro também para fazer essa substituição. Então, lá no viveiro vai ser indicado quais são as árvores que são melhores para a arborização urbana, porque a gente sabe que a gente enfrenta vários desafios, né, com fiação elétrica, com calçadas, com fossas. É que todo mundo quer uma árvore que não faz sujeira. Também, Eu quero uma árvore baixinha que não faz sujeira. E é essa que não dá sombra, é essa que fica muito pequenininha.
Infelizmente, minha árvore está fazendo sujeira não é um motivo o suficiente que a gente tem embasamento na lei. Embora a gente ouça com muita frequência. Essa árvore está me incomodando. Mas, por exemplo, e essa retirada que você conversou sobre essa supressão, ela é de forma gratuita? É a prefeitura que vai fazer a retirada dela? Não, essa retirada geralmente ela é por conta do munícipe. Só um laudo de autorização para você conseguir retirar. A não ser que ela esteja em alguma área pública, né? Aí a gente aí pode entrar em contato conosco também, né? E aí a prefeitura tem uma equipe, uma empresa contratada, né? Que a gente faz a remoção também. Mas tem que passar por vários parâmetros para ver, porque a gente tem uma lei que define. Né? Não é da minha cabeça que eu estou tirando se eu quero autorizar o corte daquela árvore ou não. A gente tem que seguir o que a lei está estabelecendo. Não posso fazer por conta própria? Não. Não posso fazer por conta própria. Aproveitando que o Bruno está aqui, e sobre as nascentes, porque às vezes a gente fala assim, nossa, acontece muito, tem gente que denuncia, tem gente que tira foto, que joga um lixo, né, perto das aldeias. Exato. Tem alguns locais que são batidos. São perseguidos. Exato. Que volta e meia faz a limpeza, mas volta lá e continua o lixo. Criou-se isso. Exato. Como proteger esses lugares? Como proteger essas nascentes? Olha, eu acho que a melhor resposta seria conscientização, né? Ninguém gosta de lixo frente de casa, mas para acabar com um problema cria outro, né? E muitas vezes as pessoas que não fazem isso passam por lá, denunciam, reclamam, e com razão, né? Porque não é um ambiente para ficar sujo com lixo, né? A gente retomou agora um projeto de recuperação de nascentes também. Semana passada a gente recuperou uma. Semana que vem a gente vai em outro local que já estava definido. Mas para controlar isso mesmo, eu acredito que se fosse definir uma palavra, seria conscientização mesmo, sabe? Não pensar só em nós, né? Porque não é porque o resíduo não está mais na nossa frente, não está mais na nossa casa, que em outro lugar ele vai ficar tudo bem, né? Posso jogar lá e ninguém vai ficar sabendo. Inclusive é caso de denúncia. Totalmente. E assim, a gente precisa entender que, bem apresentado pela Natália, nada é da nossa cabeça. A gente segue leis, as leis ambientais, as punições, as diretrizes que a gente tem que seguir, tanto quanto profissionais, né, quanto os cargos que a gente ocupa, mas como munícipes, como pessoas. A gente tem responsabilidades. Eu não posso pegar o meu lixo o meu resíduo, os rejeitos da minha casa, e simplesmente jogar no terreno do vizinho. Porque, e acontece. O mais triste é que tudo que a gente imagina acontece. Então, assim, a gente tem trechos, né, como você estava citando mesmo, a questão das aldeias, a estrada do Tropical, que são os perseguidos, porque a gente poderia entender se nós não tivéssemos o local adequado para recebimento de tudo que produz no município de resíduos. Nós temos local adequado para os resíduos de poda, nós temos o local adequado para resíduos de construção civil, nós temos o local adequado para volumosos, que são os móveis. Eu vou trocar um sofá, ninguém quis comprar. Não joga na beira da estrada. Liga na Secretaria de Agricultura, procura, olha, onde é que eu posso levar? A gente teve um tempo de impedimento, já voltamos a receber, né, alguns meses. A gente tem a pedreira. Hoje a gente tem um local totalmente apto. Está recebendo melhorias também, né? Isso. A gente tem lá, né? Daqui uns dias a gente vai finalizar. A gente tem uma área que foi construída. Ela já está com o solo impermeabilizado. A gente vai fazer uma cobertura que é para as pessoas ir lá fazer esse descarte voluntário. Porque não tem como a gente ainda, né, dar assistência para toda a cidade de sair com um caminhão coletando todos esses materiais, esses volumosos. Mas a gente tem um lugar apto para isso. Então, as pessoas precisam entender que muitos produtos têm a logística reversa. Mas aquilo que não tem uma logística reversa, que ele não tem estrutura, eu não posso pegar da minha casa e jogar na beira da estrada ou no quintal do vizinho. Eu preciso entender que aquilo ali eu comprei, eu utilizei, eu usufruí, e no momento do descarte eu continuo com a mesma responsabilidade. Eu tenho que levá-lo num local adequado, lá ele vai ser desmontado, ele vai receber o encaminhamento, tudo que for possível reaproveitar, a gente reaproveita, e o que não, sim, aí ele vai para a destinação final, para o aterro, seja lá para onde ele tiver que ir. Mas essa responsabilização em relação às estradas, ela vai muito além da questão da estética e muito além da questão da limpeza. É segurança.
Esses dias eu passei em uma estrada e eles foram jogando tantas coisas que a estrada praticamente não passava um carro. Então, a gente tem motos, a gente tem bicicleta, a gente tem uma série de coisas. Isso pode, inclusive, provocar acidentes. Então, a gente precisa entender que o que eu não quero para o outro, eu não posso provocar, porque, inclusive, pode resultar um problema para mim. Então, essa questão das estradas é preocupante. A gente pede a conscientização da população. Não é só porque fica feio, fica horrível. Mas, principalmente por questão de segurança, contaminação do solo. Porque você imagina, se eu tenho que ter um local adequado para receber esses restos de material, é um solo impermeabilizado, depois ele vai ser destinado para o local adequado. Aquilo que eu jogo na beirada de uma estrada, que automaticamente quando chove, aquilo vai para uma nascente, não tem como eu não ser afetado por isso. Exatamente. Não tem como. Vale ressaltar também que, igual a Dolores disse, né? Talvez daria para entender se não tivéssemos espaços destinados a isso, mas igual ela falou, tem para todos os tipos de resíduo. E é gratuito. Até mesmo o lixo orgânico, né? Esse resíduo orgânico que a gente gera, que o caminhão passa na frente de casa, coletando tanto o orgânico quanto o reciclável, a gente encontra muito nessas beiras de estrada. E eu fico pensando, gente, a pessoa teve o trabalho de trazer até aqui, Exato. sendo que o caminhão passa na frente da casa. Às vezes na porta da pedreira. Jéssica, é questão de metros. Não estamos falando coisa de, né, todo mundo conhece a estrada da pedreira, terminou o América, deixou ali. Não. A gente tem casos de pessoas que ali na porta da pedreira. E lembrando, ressaltando essa questão, hoje a gente tem câmeras em toda a cidade. Então, o nosso objetivo também é acompanhar, porque como a gente tem câmera saindo, vamos citar a questão da pedreira que vai ali para o aterro, a gente tem as câmeras até ali no América, e a gente tem ao longo ali na porta da Recicla, a gente tem ali, né, chegando no aterro, então a gente está com esse controle. E o nosso objetivo é a questão da conscientização, mas chega um momento que só a conscientização, se ela não traz resultados, a gente precisa chamar a população e a pessoa precisa ser responsabilizada pelos seus atos. A gente não tem que pagar impostos, a gente não tem que trabalhar, você não tem que acordar cedo, você não tem que cumprir, você não tem que pagar suas contas. O descarte desse material é algo irregular, né? Então, você não pode se dar o direito de porque você não prioriza aquela situação, não é algo que para você é interessante ou que você não tenha o conhecimento do risco que você está proporcionando para o outro, que por falta de conhecimento é uma coisa. Mas hoje em dia, o Bruno até citava no início da fala, todos têm acesso ao conhecimento. Nós sabemos que tudo que vai, né, que fica sob o solo e oferece contaminação, ele não fica parado ali. Essa contaminação, ela anda, ela vai indo. Então, não pode haver essa ilusão que não vai me afetar. Vai afetar, sim. É cíclico, né? E a conta vem cara, né? Porque Muito quando a gente fala de cara. meio ambiente, para restaurar todo esse espaço, para voltar ao normal, né? Não é fácil. Há todo um trabalho envolvido. E para a gente finalizar, existe então, você que tem material de construção, tudo que é tipo de descarte, a Secretaria de Meio Ambiente tem um lugar adequado para encaminhar. Isso. Na estrada da Pedreira, 8 às 17 horas, o almoço não fecha, né? Tem lá colaboradores indicando onde o material tem que ir, né? Qual material tem um destino correto lá dentro da pedreira mesmo. E o que ficar em dúvida, liga na secretaria. Liga, a gente tem WhatsApp também, tem e-mail, sinal de fumaça. Obrigada, essa é a última. A gente está pela rua, pode parar. Inclusive, até... Se tiver qualquer dúvida, Exato. pode entrar em contato que a gente vai orientar da forma correta. Tudo tem explicação, tudo tem motivo. Inclusive, até os meninos que trabalham, né, na coleta, que saem nos caminhões, se você tem alguma dúvida, porque se é uma equipe que passa por todos os lugares da cidade, são os coletores. Exato. E se você tem alguma dúvida, você pode parar o seu motorista, né, o seu coletor, para olha, eu estou com dúvida em relação a um assunto. Se eles não souberem, se for algo que de repente a gente está passando por uma transição, uma modificação, eles entram em contato com a gente. A gente tem um contato diário com esses coletores. Então, eu moro longe da secretaria, eu não consigo pegar o telefone para ligar lá. Para o coletor, pergunta, diz, olha, eu ouvi no rádio que eu posso perguntar. Leva sua dúvida, passa, a gente vai ter o maior prazer em informar. A gente tem, né, o site do município também, tem algumas informações. O telefone da secretaria, o 35227944, ele é o WhatsApp, né, fica na responsabilidade do Bruno.
tem dúvida, quer fazer qualquer solicitação, a gente está à disposição. Tem né? ideias, quer Tem melhorar, ideias. né? A gente poderia fazer isso. Exato. Então vamos abraçar, vamos contribuir, porque é fazendo o bem hoje que a gente vai colher o bem no futuro. Exatamente. E sobre o mês, né? O mês que é dedicado ao meio ambiente, vai ter outras ações. E a gente vai comentando aqui também durante os programas da Rádio 104 FM, porque esse é só o começo. Hoje foi só a abertura do projeto. Exatamente. Na realidade, a gente tem um mês ali todo recheado com programações, né, com ações voltadas, né, a essa celebração do mês do meio ambiente. Nós tivemos hoje a abertura, né, no auditório da UEM, recebemos o Maxwell, que ele é o chefe da nossa região, que faz acompanhamento. É um órgão fiscalizador, mas é um ótimo parceiro, né, na questão do meio ambiente. A gente tem, na próxima terça-feira, no dia 9, o lançamento do site de informações do Parque Ecológico. Uma surpresa, vai ser feito o lançamento. Mas é algo muito legal, né? A gente vai ter lá o prefeito fazendo o primeiro acesso, mostrando. Algo muito interessante. Então, assim, hoje a gente direcionou as palestras mais a nível dos alunos do ensino médio, porque era uma palestra um pouco mais técnica. No lançamento do Parque Ecológico, a gente dedicou algo do fundamental, é algo mais lúdico, né? Que o parque é o nosso xodó, porque, assim, é a parte que a gente consegue... É o nosso lazer, né? É o nosso lazer. Então, a gente tem muito carinho pelo parque. As outras partes são um pouco mais trabalhosas. O parque tem, sim, sua rotina exigente, mas onde as pessoas vão para estar em paz, para descansar. Então, a gente precisa manter esse ambiente agradável e saudável. Na outra semana, a gente tem uma palestra que a gente está ajustando a respeito das responsabilizações mesmo a nível de contaminação, a nível de solo. A gente, né, tem um advogado que vai fazer essa fala para a gente. Na última semana, nós temos um encerramento, vai ser um pouco mais técnico. É como se nós temos já confirmado a presença da doutora Rosana, que é promotora do GAEMA. Ela com sua equipe, né, todo o pessoal, eles virão. A gente está convidando os municípios vizinhos, que a ideia é que a gente faça uma fala, porque o que nós passamos hoje em Goiuerê não é um assunto isolado. Né? Vamos considerar os nossos municípios aqui, Moreira Salles, Janiópolis, Rancho Alegre, Quarto Centenário, que são os que a gente está, né, nesse mesmo Você bloco. diz que é as mesmas demandas, os mesmos preocupações. É o aterro sanitário, né? Exato. É a preocupação com o espaço, para novos. Exato. E assim, uma coisa que nós temos é que, você imagina, para um município ir conseguir, às vezes, um equipamento muito moderno, uma tecnologia muito avançada, além de ser caro, a viabilidade dele é menor. Então, quando a gente une os municípios com os mesmos ideais, com os mesmos... Porque, assim, a gente, enquanto profissional, eu acredito que os prefeitos também têm esse convívio que a gente tem, a gente acaba compartilhando. Nós somos amigos entre todos os secretários de Agricultura, os diretores de Meio Ambiente, de Agropecuária, todos nos conhecemos. Então, a gente sabe que o que a gente está passando aqui, o vizinho também está. Então, tudo que é de bom a gente compartilha e o que é de ruim a gente discute. Então, esse momento final, o encerramento do mesmo ambiente, não é que a gente vai fechar com algo que não seja de festas, é que a gente vai fechar com como estão as nossas preocupações, o que a gente avançou em relação a tudo que a gente vem propondo. Até fazendo uma observação, o Max, que vai fazer a palestra de manhã, ele tem 46 anos de profissão. 46 anos no IAT. Você imagina que... Hoje eu ouvi uma fala dele que quando ele entrou, ele né, aquela coisa de super-herói que ele ia resolver Quero fazer tudo. Quero fazer tudo. Ele disse assim que em 46 anos avançou, mas é bem longe do ideal. Né? Pra você ter noção, hoje a gente consegue processar 7% do lixo que a gente produz, dos resíduos que a gente produz. Será que a gente está longe? Será que a gente está longe? Bastante coisa a melhorar. Muito para melhorar. A gente está aumentando a produção de resíduo e a gente não consegue acompanhar esse processamento. Então, quando você falava de países que chegaram ao nível de não ter lixeiras... É a realidade do Japão. É a realidade do Japão, entendeu? A questão cultural... E se você perguntar para os idealizadores, os governantes desses países, não foi de maneira impositiva. Não, assim, tudo bem que eles têm leis rígidas? Tem. Mas é uma questão cultural. É uma questão que assim, as pessoas entenderam que elas são agentes participantes, principalmente do meio ambiente. Entendeu? Então, assim, quando você vê que lá acontecem coisas, é mais fácil você ter um determinado acidente do que uma pessoa você pega na rua jogando papel de bala no chão. Entendeu? Para você ver a proporção da importância. E aí você vê como que esses países avançaram. Porque o gasto que gera para o município e para o município, porque o município paga uma taxa de coleta de lixo, né?
E o município arca com uma despesa gigantesca para manter as ruas. A gente tem rotas de manhã, a gente tem rotas à tarde, o pessoal trabalha no final de semana. Nós temos uma rota para fazer a questão exclusiva dos vidros, né, que foi uma coisa que nós demos uma prioridade nesse assunto, porque a questão da segurança de quem está trabalhando. Então, o vidro é coletado exclusivamente no dia do vidro por algumas questões principais. Os coletores estarem em segurança, o pessoal da Recicla que processava esse material estar em segurança e principalmente porque a gente não tem garrafa na rua com água parada, a gente elimina esses passos, a gente precisa da população. Porque se no seu bairro a coleta do seu vidro é a cada 15 dias, na segunda-feira, não espere que ele vai passar na sexta, porque ele vai passar na segunda. Se o seu bairro passa toda semana, é toda semana. Então, assim, são coisas que a gente vem conversando com a população e eu gostaria muito que eles entendessem a importância que a gente tem dado para eles, porque se eu levo comodidade, a pessoa ela vai se sentir muito mais confortável com aquela ação. Então, para ela vai se tornar uma rotina agradável. Olha, hoje é dia do lixo, do vidro. Vou amarrar, o vidro está aqui. É facilitar ao máximo para que tenha mais gente, né, usando desse serviço. Sim. E para que a cidade fique limpa, né, para que você consiga descartar o seu resíduo, e isso são estratégias que o município adota para melhorar para você. Então faça, mesmo que hoje você está começando só com reciclado, está começando só com uma caixinha de leite, vai criando esse hábito para fazer a diferença. Jéssica, e só para finalizar aqui, queria deixar o convite também, linkando com essa questão que você comentou, que é uma questão cultural. A gente gosta bastante de fazer trabalho com as crianças, porque a gente acha que colocando essa ideia na cabecinha deles desde novinhos, né, eles já vão crescer com essa responsabilidade. Então, assim, a gente está aberto ali também na secretaria para realizar palestras, visitas técnicas, né? Conscientização, quem quiser conhecer a nossa realidade, quem quiser conhecer o aterro até, a gente fez algumas... visita. A Pessoal gente de fez escola visitas... pública, particular, pode Isso. pedir. Com certeza. A gente fez uma visita com o IFPR e com o Mundo Mágico, foi ontem, inclusive. E é bem legal eles terem esse contato com a realidade. Contato com a realidade, exatamente, a palavra que eu estava procurando. Então, a gente está aberto a todas as escolas, né? Quem quiser pode procurar a gente. Todos esses... Em questão de plantio de árvores também, estamos abertos. Falta tempo para conversar sobre tanto assunto, né? Que a secretaria... Sim. E olha que a gente conversou só direcionado a isso do meio ambiente, mas quanta demanda a secretaria não tem. Então, fica o convite para vocês virem numa próxima e que a gente faça aí esse mês de conscientização, alcance o máximo de pessoas. Se você escutou esse bate-papo, né? Faça a sua parte, tenha a sua atitude, né? Só você fazendo já ajuda bastante. E vamos colaborando. Exato. A gente agradece, né, a oportunidade. Para nós é sempre muito importante, porque nós acreditamos que quando a gente consegue levar essa informação e que a população entende que o nosso objetivo realmente é facilitar, né? O nosso objetivo, né? O objetivo da gestão é proporcionar condições. Tanto é que a gente tem né? Todas as conversas que eu tenho com o prefeito é justamente nesse sentido. Quanto mais fácil, quanto mais habitual for uma conduta do munícipe, melhor resultado para a gente, melhor para eles. Então, deixa aqui o agradecimento, né? Reforço as palavras da Natália e do Bruno. A gente está à disposição, a secretaria está ali. Precisando, não consegue chegar na secretaria, para a gente na rua, a gente tem o maior prazer em atender. É uma dúvida que a gente não consegue resolver naquele momento, a gente procura um segundo instante, a gente chama, a gente conversa. Tem uma situação, olha, eu tenho uma árvore lá, eu quero saber como que ela tá. A Natália ela vai em loco, ela visita, ela avalia, olha, isso aqui a gente pode fazer a liberação? Não pode, essa é a situação, que é uma das dúvidas mais recorrentes que a gente tem recebido. Então, assim, agradecer a oportunidade, você sempre com o seu carinho, né? O seu carinho. Eu que agradeço. Muito bom. São sempre assuntos que estão no nosso dia a dia. Exato. Faz parte da nossa rotina, a gente tem que conversar sobre isso. E fico esperando uma próxima, então. Obrigada. À disposição. Você está ouvindo